Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje vamos mergulhar em um dos sistemas de artes marciais mais fascinantes e enraizados na filosofia oriental, o Kosho-ryu Kenpo. Prepare-se para conhecer a história, a origem e as técnicas deste estilo lendário que vai muito além do combate, explorando o equilíbrio entre mente, corpo e espírito. Fique até o final para descobrir o que torna o Kosho-ryu Kenpo único no mundo das artes marciais. A história de origem do Kosho-ryu Kenpo está profundamente conectada ao desenvolvimento do templo Shakain, que serviu como berço espiritual, cultural e marcial dessa arte. Para compreendermos suas raízes, é necessário voltar ao século VIII, em um período de intensa religiosidade e transformação cultural no Japão, a fundação do templo Shakain Shozen Daishi. No ano de 778, nasceu Shozen Daishi, uma figura central para a criação do ambiente que mais tarde permitiria o surgimento do Kosho-ryu. Shozen era tão brilhante e iluminado que recebeu o apelido de Filho de Deus, evidenciando seu status espiritual elevado desde jovem. Aos 13 anos, ele tomou a decisão de se tornar monge e começou seus estudos budistas no Templo Yakushi, localizado no sopé do Monte Kura, na região de Kyushu, Japão. Enquanto vivia e meditava no local, ele se deparou com a beleza e o mistério das nuvens que envolviam o Monte Kinkai, uma visão que o inspirou profundamente. Encantado pela energia espiritual que sentia naquele ambiente, Shozen decidiu construir uma casa na área para facilitar sua conexão com o local. Aos 21 anos, ele consagrou uma estátua de Shaka, uma divindade budista, em sua residência, transformando-a em um pequeno espaço de adoração e contemplação. Poucos anos depois, Shozen reconstruiu a casa e a transformou no templo que seria chamado de Shakarin. A influência de Shozen Daishi alcançou tamanha relevância que o imperador Kammu, que governava o Japão naquele período, pediu ajuda a Shozen para curar uma grave enfermidade. Shozen, com seus profundos conhecimentos espirituais e práticas, teve sucesso em curar o imperador. Em gratidão, Kammu concedeu-lhe o título oficial de Shozen Daishi, uma honra raramente dada a alguém fora da classe dos samurais, além de presentear o templo Shakain com vastos campos de arroz e grandes extensões de terra. Shozen Daishi faleceu no ano de 835, aos 57 anos, deixando um legado espiritual que transformaria a região de Kyushu, o desenvolvimento do templo e os desafios ao longo dos séculos. Após a morte de Shozen Daishi, o templo Shakain continuou a crescer em importância. Em seu auge, acredita-se que o templo tenha abrigado cerca de 100 edifícios e servia como um centro cultural, espiritual e marcial. No entanto, o templo enfrentou inúmeros desafios ao longo dos séculos. Incêndios devastadores. Em 850, grande parte do templo foi destruída por um incêndio que consumiu cerca de 75 edifícios. Outro incêndio ocorreu por volta do ano 1100, causado por saqueadores que visavam destruir o complexo e se apropriar de seus tesouros. Renascimento do estudo marcial. Apesar das dificuldades, o templo permaneceu resiliente. Por volta do ano 1235, um monge budista que estudava em Shakain alcançou uma compreensão iluminada que combinava pacifismo e artes marciais. Este monge, descrito como o primeiro antepassado do Kosho-ryu, enfrentava um dilema: sua religião pregava paz e não violência, enquanto suas habilidades marciais envolviam destruição. Durante um longo período de meditação sob um grande pinheiro sagrado, o monge chegou a um insight revolucionário sobre a lei natural e como aplicá-la à autodefesa. Ele percebeu que a verdadeira defesa não precisava envolver confronto direto ou causar danos. Em vez disso, criou um método baseado em movimentos estratégicos que colocavam o atacante em desvantagem, permitindo que ambos saíssem ilesos do conflito. O monge utilizou o octógono como um símbolo para representar sua filosofia, refletindo a ideia de movimento em ângulos estratégicos para desarmar e desequilibrar o adversário. O significado do nome e a simbologia. O monge escolheu o nome Kosho-shorei-ryu para descrever a arte que ele criou. O nome significa o estudo da velha escola de encorajamento de pinheiros, em referência à árvore sagrada que serviu de inspiração para seu entendimento. A família adotou o emblema Shoshikubai, pinheiro bambu ameixa, centrado em um octógono, que se tornou o símbolo oficial do Kosho-ryu. A revelação desse monge formou a base para o sistema que viria a ser conhecido como Kosho-ryu Bujutsu. Essa área separada do Kosho-ryu focava nos aspectos marciais praticados pelos monges guerreiros,
cuja função era proteger o templo e suas terras. Esses monges eram altamente habilidosos em armas como a alabarda e a espada longa, a destruição do templo e o legado do Koshu-ryu. No ano de 1588, o templo Shaka enfrentou sua maior ameaça. O daimyo Konishi Ukinaga, buscando consolidar seu controle político em Kyushu, enviou 5.000 samurais para destruir o templo, que era defendido por cerca de 400 monges. Apesar da bravura dos monges guerreiros, o templo foi saqueado e quase completamente destruído. No entanto, os monges conseguiram salvar artefatos sagrados, documentos históricos e o pinheiro sagrado, que simbolizava a essência espiritual do Koshu-ryu. Embora o templo tenha sido perdido, o conhecimento e a filosofia do Koshu-ryu sobreviveram, sendo preservados e transmitidos pelas gerações seguintes. Hoje, a arte é praticada em todo o mundo, mantendo viva a sabedoria ancestral de seus fundadores. As técnicas do Koshu-ryu Kenpo surgiram como uma combinação única de princípios filosóficos budistas, observações da natureza e o entendimento do movimento humano. Desenvolvidas a partir da ideia central de usar a lei natural como base, essas técnicas equilibram defesa pessoal eficaz com o respeito à vida. A abordagem não é de confronto direto, mas sim de desviar, redirecionar e controlar o agressor com movimentos precisos e estratégicos. Influência do pinheiro sagrado. O fundador das técnicas do Koshu-ryu desenvolveu seu sistema inspirado no pinheiro sagrado sob o qual ele meditou. Ele observou como os galhos do pinheiro resistiam ao vento, dobrando-se para evitar quebrar. Esse princípio foi traduzido em técnicas que usam a flexibilidade e o movimento circular para redirecionar a energia do adversário, em vez de resistir diretamente a ela. Filosofia do octógono. O octógono tornou-se o princípio geométrico central do Koshu-ryu, representando os 8 ângulos possíveis de ataque e defesa. Essa estrutura não apenas organiza os movimentos, mas também enfatiza o uso de deslocamentos estratégicos para colocar o praticante em uma posição de vantagem enquanto neutraliza o oponente. Movimento circular. Inspirado nos padrões naturais, as técnicas priorizam movimentos circulares para evadir ataques e redirecionar a força. Lei natural. As ações são baseadas em princípios como gravidade, alavanca e equilíbrio, aplicados de maneira eficiente para imobilizar ou desarmar sem causar danos desnecessários. As técnicas do Koshu-ryu Kenpo podem ser classificadas em diversas áreas, incluindo golpes, controle articular, projeções e defesas estratégicas baseadas em evitação. Algumas das principais são golpes de interrupção. No Koshu-ryu não se trata apenas de golpes de impacto, mas de interrupções estratégicas que desorientam o oponente. Esses golpes visam pontos sensíveis do corpo humano, usando precisão em vez de força bruta. Chute ao ponto sensível. Um chute baixo e rápido direcionado à virilha para neutralizar o oponente com eficácia. Golpe com o lado da mão. Um golpe cortante aplicado ao pescoço ou à lateral do rosto, usado para atordoar sem causar danos letais. Deslocamento corporal. A arte do Koshu-ryu enfatiza o Tai Sabaki, que consiste no reposicionamento constante para evitar ataques diretos e explorar ângulos de ataque favoráveis. Isso é feito com passos curtos, movimentos circulares e mudanças de direção fluidas. Círculo de defesa. Uma estratégia onde o praticante cria um movimento circular ao redor do atacante, desviando de golpes e buscando uma posição vantajosa. Controles articulares. Essas técnicas focam em alavancar articulações para imobilizar o adversário sem a necessidade de golpes fortes. Elas podem ser aplicadas tanto em pé quanto no chão. Torção do pulso. Uma torção rápida aplicada no pulso do oponente para derrubá-lo ou desarmá-lo. Chave de braço invertida. Uma técnica que torce o braço em uma direção contrária à sua mobilidade natural, usada para controle ou submissão. Projeções. Técnicas que usam o próprio peso e movimento do adversário contra ele. Projeção de quadril. O praticante usa os quadris como ponto de alavanca para jogar o adversário ao chão. Técnicas de sacrifício. Técnicas onde o praticante se joga ao chão de forma controlada para projetar o oponente. Defesas contra armas. Outra característica do Koshu-ryu é a ênfase na defesa contra armas. Inspirado nas tradições dos monges guerreiros, as técnicas foram adaptadas para lidar com facas, bastões e até espadas. Defesa contra faca. Movimentos precisos para desviar de estocadas ou cortes, seguidos de desarmes rápidos.
Defesa contra bastão. Estratégias que utilizam o Tai Sabaki para entrar no ângulo morto do atacante e desarmá-lo com alavancas. As técnicas do Kosho-ryu Kenpo têm como base 3 princípios-chave. Não resistência, evitar confrontos diretos, redirecionando a força do oponente. Eficiência de movimento, utilizar o menor esforço possível para atingir o maior resultado. Defesa ética, minimizar o dano ao agressor, respeitando o valor da vida. Uma técnica importante no Kosho-ryu Kenpo é o Maku-Rô, uma forma de alongamento e meditação que prepara o corpo e a mente para a prática marcial. Isso reflete a integração do budismo Zen com a arte marcial, mostrando que o equilíbrio mental é tão importante quanto a habilidade física. Chegamos ao fim de mais uma jornada pelo mundo marcial. O Kosho-ryu Kenpo não é apenas uma arte de defesa pessoal, é um caminho de autoconhecimento e harmonia com as leis da natureza. Desde suas técnicas baseadas no movimento circular e no Tai Sabaki, até sua filosofia de não resistência, ele usa a inteligência, estratégia e equilíbrio são as verdadeiras armas. Se você se inspirou por essa arte incrível ou quer ver mais conteúdos como este, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem ama artes marciais. Até a próxima, e continue explorando o fascinante mundo marcial.